Bem, agora vamos resolver as duas questões que eu acho que são mais importantes aí numa estrutura e em particular numa lista encadeada, que é a função remover e a função inserir. Eu vou deixar inserir por último porque, além dela ser a maior, é a mais complicada de se explicar. Então vamos lá. Primeiro vamos fazer a questão remover. Remover vai alterar uma lista, então vou passar uma lista por referência. Vou passar uma posição que o usuário vai informar, que vai ser onde eu vou remover este elemento, e vou passar um endereço de memória de um valor inteiro, ou seja, um ponteiro para um inteiro, que vai receber o valor removido da lista. Com isso eu tenho a assinatura da função remover. Agora vamos para a implementação. Copiei aqui, deixa eu copiar. Vamos lá. Função remover. Se eu for remover uma lista, um elemento de uma lista, a primeira coisa que eu vou fazer é verificar se a mesma está vazia, né? Se ela estiver vazia, eu não posso remover. Agora, só que em remover também tem um segundo teste, que é a posição. Então, primeiro teste que eu vou fazer, verificar se a lista está vazia. Lista vazia, não posso remover, não existe elemento para remover, então provavelmente eu vou retornar zero aqui nesta condição. Só que função remover tem mais de um teste. O segundo teste que eu vou fazer é verificar se a posição é inválida. Caso o usuário informe a posição menor do que 1, aí eu vou ter que retornar 0 também, porque não existe posições menores do que 1. Então, se posição for menor do que 1, eu também vou retornar 0. Ok? Então vamos lá. Uma vez que eu atendo as duas necessidades, que é uma lista com elementos e uma posição válida, eu vou fazer o quê? Criar as variáveis que eu vou utilizar. Primeiro eu vou criar uma variável auxiliar aqui, que vai receber L, e esta variável em específico vai ser a que eu vou utilizar para percorrer a lista. Vou criar um nó asterisco, e vocês vão ver por quê. Entendeu? E vou criar um int contador, variável contador aí, que já começa com 1, já que eu vou trabalhar com posição. Por que eu criei um nó asterisco? Para remover um elemento de uma lista, eu preciso chegar até o nó em si que eu vou remover, mas eu também preciso saber quem é o nó anterior para que eu possa linkar com o próximo nó, ou seja, para que quando eu removo o nó, eu possa fechar essa lista novamente, ou seja, ligá-la novamente. Se eu não tiver uma variável auxiliar para fazer isso, que saiba quem é o nó anterior, não tem como realizar essa operação. Então eu preciso criar realmente esse nó anterior aí. Uma vez que eu declaro as variáveis, eu vou percorrer a lista agora, while, primeiro, enquanto auxiliar for diferente de nulo, eu faço isso. E também, enquanto o contador for menor do que posição. Por que menor do que posição? Porque quando eu chegar na posição desejada, eu vou fazer o quê? Parar. Eu não posso passar, eu não posso incrementar mais. Ok? Então vamos lá. Uma vez que eu defini as minhas condições de parada, o que é que eu vou fazer? Fazer com que anterior receba auxiliar, ou seja, anterior é igual a auxiliar, se torna, ou seja, está apontando para a mesma posição de auxiliar, mas toda vez auxiliar vai para uma posição à frente. Ou seja, quando eu atualizar anterior, eu também atualizo auxiliar para a próxima posição. Auxiliar, seta, proxy. Então eu vou ter anterior numa posição e auxiliar uma posição à frente. E isso daí eu sempre vou estar incrementando o meu contador com mais um. Fazendo isso, o que é que eu vou ter? Primeiro, eu vou ter duas condições de parada. Quando a auxiliar for igual a nulo ou quando a condição do meu contador chegar na posição que eu quero. Se parar na posição que eu quero, beleza, eu posso agora remover o elemento e fazer com que anterior aponte para o proxy de auxiliar. Se parar quando auxiliar for igual a nulo, quer dizer que a posição informada pelo usuário foi maior do que a quantidade de elementos que eu tinha na minha lista.
Então, este while ele serve apenas para me posicionar no nó que eu quero remover. Uma vez que eu cheguei lá, eu tenho que fazer a seguinte verificação. Primeiro, eu verifico se auxiliar é igual a nulo. Se auxiliar for igual a nulo, quer dizer que não tem nó, então eu posso dar um return 0. Segunda situação, eu faço o quê? Pega a variável valor, que é a variável que vai guardar a informação, e copio o valor que está em auxiliar setDado, já que eu estou na posição desejada. Então, boto auxiliar setDado e jogo o valor aí. Agora eu vou fazer o processo de quê? De fazer com que o nó anterior aponte para o prox de auxiliar, para que eu possa fazer essa junção do elemento que estava na posição antes de auxiliar com o elemento que está na posição depois do auxiliar. Se a posição informada for igual a 1, quer dizer que eu estou querendo inserir na primeira posição. Então, essa é uma situação mais fácil, onde eu apenas coloco asterisco L e recebe auxiliar setaprox. Se não, quer dizer que ele não está querendo remover a primeira posição, outra posição qualquer, então eu vou ter mais de um nó, então eu vou fazer operações com nó. Nesse primeiro caso aqui, eu estava fazendo com que a lista apontasse para um outro nó após o primeiro, ou seja, para o segundo nó. Aqui não, eu estou trabalhando apenas com nós, então é anterior setaprox, o prox de anterior, recebe o prox de auxiliar. Agora eu já posso liberar a memória, já que eu estou eliminando o elemento, eu já posso liberar o nó auxiliar e dou um return 1, finalizando aqui a minha função. Deixa eu mostrar aqui como é que ficou minha função remover. Ok? Faltando agora só apenas a função inserir.